Glórias a Deus, aleluia! Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite nós estamos aqui para podermos fazermos mais uma live pelo Ministério Tratamento Espiritual. Desde já quero desejar uma boa noite para os meus amigos, os meus irmãos em Cristo Jesus, que faz parte do grupo Tratamento Espiritual. Também quero desejar uma boa noite para os meus amigos que também visualiza as apostagens através do meu Facebook na linha do meu templo, né? E também para as pessoas que visualiza através do canal do YouTube, PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos e que a Shalom do eterno Deus agraceia a todos vocês em nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. Nessa noite é um motivo de grande alegria. Estou aqui tentando melhorar aqui a imagem, né? Eu estou aqui com uma luz aonde eu faço queimada, então estou utilizando aqui de um recurso para não poder estar falhando, né, com todos vocês aí que faz parte aí do grupo Tratamento Espiritual. Hoje de manhã eu tive ao vivo deixando aí a palavra do dia, orando também pelas pessoas que pôde estar visualizando a postagem através do link Tratamento Espiritual e também através do meu Facebook, né? E também através do canal. Deus abençoe a todos. Hoje Deus mandou uma palavra abençoada, dizendo para nós que se nós estivermos no Senhor, Ele será o nosso Altíssimo, né? E que nenhuma praga chegará até a nossa tenda. Mas Deus, Ele coloca essas condições sobre a nossa vida, né? Nós temos que estarmos afirmados nele para que Ele possa cumprir, né, com as suas promessas. Deus, Ele cumpre com as suas promessas a partir do momento que nós estamos afirmados nele, a partir do momento que nós estamos alicerçados nos princípios, nos mandamentos do eterno Deus para com a nossa vida. E nessa noite, como eu deixei aí registrado que eu estaria falando hoje um pouquinho sobre o vício sexual. Não quer dizer que fazer sexo é pecado. A partir do momento que nós temos a nossa aliança, né, afirmamos uma aliança de compromisso com o nosso cônjuge, né, com as pessoas que são casadas, que as pessoas que estão de acordo com a palavra de Deus, né? Mas quando nós fazemos sexo ilícito, debaixo de um princípio quebrado, isso tem uma consequência na nossa vida. E eu quero poder estar compartilhando aí sobre esse assunto, né? O pecado do vício sexual, aonde as pessoas elas vão para a imoralidade, para a perversão sexual, aí se torna realmente um pecado que entristece o coração de Deus. Porque Deus nos recomenda, né, a não fazermos sexo dentro de um princípio quebrado. É porque Deus nos ama, né? Porque Deus, Ele quer que nós sejamos santos, que o nosso corpo seja um altar, né, um templo de Deus, e que o nosso coração seja o trono de Deus, aonde Ele possa reinar.
e quando nós fazemos isso debaixo de um princípio de desobediência, Deus, sabendo de tudo isso, ele sabe que Satanás vai reivindicar a nossa vida sexual, e todas as vezes que ele reivindica a nossa vida sexual, tem uma consequência. Então nós vamos falarmos disso nessa noite, né? Em nome de Jesus. Desde já quero agradecer os nossos irmãos que está ao vivo conosco, a nossa irmã Cibele, que já está ao vivo conosco. Deus abençoa a tua vida, irmã, no nome de Jesus. Deus recompensa a tua vida, e coisa gloriosa é quando nós temos interesse, né, nas coisas do reino de Deus. É quando nós procuramos aprendermos aquilo que agrada a Deus e aquilo também que entristece o coração de Deus. Então, por isso nós estamos trazendo essas ministrações para a vida daqueles que interessam, né? Sabemos que são poucas pessoas que estão interessadas pelas coisas de Deus. As pessoas estão valorizando mais as coisas terrenas, as coisas terrestres, né? As coisas aqui dessa terra, do que as coisas espiritual. Sabemos que são a nossa vida espiritual que vai nos levar a ter direito de uma vida espiritual com Deus, uma vida eterna, né? As coisas físicas, elas irão cessar, elas irão parar, elas irão perecer, mas as coisas espirituais, elas irão dar continuidade para todo sempre, para toda a eternidade. Glória a Deus pela tua vida, louvado seja Deus pela tua vida que está comigo, e os demais que não tiveram essa oportunidade para estar comigo, né, ao vivo, mas irão poder estar visualizando essa postagem. Então, enquanto os nossos irmãos chegam, eu quero poder está passando esse louvor, né? Esse louvor lindo que fala da santidade de Deus, né? Que o nosso Deus, Adonai, ele é o Kadosh, o santo Deus, o eterno Deus. Então nós vamos ouvir esse lindo louvor, e logo após nós iremos orarmos e podermos estar também compartilhando desse assunto que é de grande importância, porque isso, irmãos, tem sido um grande investimento que Satanás tem feito com a humanidade, né? E esse pecado também já está, né, impregnado dentro das igrejas, aonde nós devemos, né, vigiar, aonde nós devemos nos policiar, para nós não estarmos entristecendo o coração de Deus e dando direito para que Satanás possa reivindicar a nossa vida sexual. Aonde, quando nós que não somos casados, não temos aliança com nenhuma outra pessoa do sexo feminino, né? Se você é homem, você tem direito de ter uma companheira. E se você é mulher, você tem direito de ter um companheiro, né? Então nós vamos falarmos sobre isso em nome de Jesus. Mas vamos ouvir esse louvor enquanto os nossos irmãos nos localizam nessa noite em nome de Jesus.
perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Aleluia, Deus. Santo, Deus poderoso. Deus poderoso. Deus poderoso. Deus poderoso. Eu não conheço outra canção
Aleluia. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, Deus dos céus e da terra, que guarde a nossa vida sexual. Porque quando nós nos entregamos o nosso corpo para uma relação ilícita, quando nós entregamos os nossos olhos, as nossas emoções, o nosso corpo para uma perversão sexual, para as pornografias. Irmãos, a pornografia, ela é algo que vicia mais do que o crack. Porque tudo que nos traz prazer desenvolve em nós um comportamento vicioso que realmente se torna muito difícil de nos libertar, de rejeitar, de evitar. A perversão, ela pode vir para a nossa vida através de um legado de herança que talvez os nossos pais se perverteram, tiveram uma vida de promiscuidade muito grande, e os espíritos malignos não rejeitam a matéria, ele não rejeita comportamento. E a motivação dos espíritos malignos é nos levar sempre para nós abominarmos, contaminarmos o nosso corpo. E isso desenvolve em nós um comportamento que eu sei, como ser humano que eu sou, pecador, que certo tipo de comportamento que não é fácil de abandonar. Exige de nós fidelidade, exige de nós compromisso, exige de nós uma busca incessante, dizer não para o nosso eu, dizer não para a nossa vontade. Muitas das vezes as nossas vontade carnal não é fácil, mas se nós quisermos termos uma vida de santidade, guardando, zelando pela santidade do nosso corpo, principalmente quando nós estamos na condição de solteiro, não é fácil, porque os nossos neurônios não são convertidos, a nossa carne não é convertida. A palavra de Deus fala que há uma guerra constante, há uma batalha constante do nosso corpo contra o nosso espírito, a nossa alma, porque o nosso espírito almeja aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, mas a nossa carne, ela almeja aquilo também que é impuro, aquilo que às vezes nos coloca distanciando de Deus. A imoralidade, a perversão sexual é algo que viola o nosso corpo, viola a santidade do nosso corpo, que muitas das vezes Deus requer para manifestar nela. Então muitas vezes precisamos abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso eu, do nosso prazer, para sermos santos. Porque Jesus diz que nós deveríamos sermos
nós devemos sermos, né, santo, como ele foi santo. E ser santo como Jesus foi santo não é fácil. Envolve, né, vontade, envolve rejeitarmos até mesmo o desejo da nossa carne. E somente através do Espírito Santo que nós conseguimos dizermos não para a nossa vontade, não para o nosso eu, não para o nosso prazer. Então, por isso que o pecado do vício sexual, ele atrai para a nossa vida, né, os espíritos que atuam na imoralidade. Dentro do contexto espiritual do Brasil, os espíritos que operam na imoralidade, que perverte a nossa sexualidade, que traz até mesmo conflito para a nossa sexualidade, né? Os espíritos a qual nós termos base bíblica para falar que atua nessa área, os espíritos de Pombagira, a rainha dos céus, Diana, né? A deusa de Efésios, que se manifestava na igreja de Efésios, Diane, a deusa da Grécia, que pervertia os costumes da nação da Grécia, Madonna Mia é a deusa que perverte a nação italiana. Minha dona é a deusa que perverte a nação de Roma. E dentro do sincretismo religioso do nosso Brasil, nós reconhecemos a rainha que se diz no sincretismo religioso, a rainha dos céus, a rainha do mar. Eu não estou aqui para atacar nenhum credo religioso, nenhuma fé religiosa, nenhuma instituição religiosa. Mas nós sabemos que essas entidades, elas trabalham na área sexual, pervertendo a nossa área sexual, levando o homem ao adultério, levando o homem e a mulher à prostituição, levando os casais que estão se conhecendo, partindo aí para um namoro, até uma aliança de compromisso de noivado, né? Perdão, deu uma gasgadinha aqui, né? Noivado. Perverte, irmãos, os casamentos com a pornografia. Esses espíritos malignos, a qual a Bíblia menciona, Asmodeu, né? Diana, Diane, Madonna Mia, minha dona, a rainha dos céus, a rainha do mar, dentro do sincretismo religioso. Mas sabemos que eles não são aquilo que o sincretismo religioso fala, porque Deus, Ele é rei sobre o mar, Ele é rei sobre os céus, mas eles se apropria da vida das pessoas quando se acha brecha, legalidade, tendo em vista que
que esses espíritos malignos têm operado com tanta eficácia na vida das pessoas, que os maridos têm preferido ir para o computador e ver pornografia e deixa a esposa na cama, que poderia ter uma relação sexual, que poderia estar renovando a sua aliança de casamento, porque a relação sexual entre marido e mulher é uma renovação da aliança. Assim como Jesus, ele se renova a aliança com a igreja todas as vezes que nós nos assentamos na mesa para participarmos da Santa Ceia, onde nós participamos do pão que simboliza o corpo, onde nós tomamos, o suco da uva que representa o sangue, o vinho que representa o sangue, o elemento da videira. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos renovando a nossa aliança. Todas as vezes que o esposo, a esposa, ele se prepara para o ato sexual, eles também estão renovando a sua aliança, se tornando uma só carne. E o diabo, ele não quer, porque ele quer destruir os lares, as famílias. Então, muitas das vezes, ele perverte a nossa área sexual, levando o homem para a pornografia, para a masturbação, deixando de coabitar com a mulher, levando a mulher também para a sala de bate-papo, para ver nus, homens nus, filmes depravados, a qual isso contamina a nossa mente. Toda pessoa, irmãos, que tem esse comportamento da perversão sexual, que se entrega à pornografia, isso traz um dano à nossa mente. Isso traz, irmãos, confusão na nossa mente. Então, quando você vai tratar de uma pessoa que tem um costume, que tem o vício da pornografia, você vê que ele tem uma mente perturbada, uma mente cansada. Às vezes ele valoriza mais a pornografia do que a relação sexual com o seu esposo e com a sua esposa. Isso desagrada a Deus. Isso entristece o coração de Deus, porque Deus deu para o homem e para a mulher se unir, formar uma família, numa forma de proteger o nosso corpo, de proteger a nossa alma, que é a nossa mente, que é a nossa vontade, que é as nossas emoções. Então, todas as vezes que nós dedicamos para ver a pornografia, perverter o sexo, nós estamos trazendo consequência para o nosso corpo físico, para a nossa alma e para o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso, a necessidade de se falarmos nisso dentro da igreja para o povo de Deus. Mas poucos pastores, poucas as pessoas que estão à frente do rebanho de Cristo têm preocupado em advertir a igreja que isto é uma estratégia do diabo.
Mas Deus está nos dando essa oportunidade para podermos ministrarmos isso na vida daqueles que realmente quer ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. Aleluia. E nós vamos orar nessa noite. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos livre desse comportamento, que nos livre dessas contaminações, que nos livre da influência, da irradiação, porque os demônios, ele coloca um desejo extremo, até parece que é melhor você olhar e ver um filme pornô do que você coabitar com a sua mulher, coabitar com o seu esposo. Isso é uma perversão sexual, aonde você está sendo vítima dos espíritos que opera na área sexual. Vamos orar. Deus, nós queremos nessa noite nos apresentarmos diante do Senhor com o nosso corpo, sacrifício vivo ao Senhor. Queremos entregarmos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que o Espírito Santo nos dê força, para nós fugirmos dessas ciladas, para nós fugirmos dessas armadilhas. Porque quantos casamentos destruídos porque deram-se legalidade para que os demônios pudessem reivindicar a vida sexual. Tantas mulheres que têm dentro da igreja têm largado o esposo para ter envolvimento com a pessoa do mesmo sexo. Senhor, tem misericórdia. Tantos homens que têm deixado de relacionar com a sua esposa para relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Isso é uma perversão. Isso é uma estratégia de Satanás para nos distanciar do Senhor, para nos esfriar na fé, para contaminar o nosso corpo, para contaminar a nossa mente, para trazer conflito na nossa área sexual. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Se muitas das vezes nós cedemos, se muitas das vezes nós nos entregamos a esse comportamento, levando o nosso coração, levando os nossos olhos, levando a nossa mente a se tornar cativo desses espíritos da imoralidade. Nos protege, Senhor. Nos protege. Porque todos aqueles que têm esse comportamento, ele leva para a cama, ele leva uma contaminação para a cama. A cama, ela fica manchada. Os espíritos da imoralidade colocam frieza sexual de o esposo com a esposa, da esposa com o esposo. Há uma divisão, Senhor. Mas que a nossa cama, que a cama daqueles que uniram-se com uma mulher, servindo o Senhor com alegria, quer cada dia mais relacionar com o Senhor, quer cada dia mais se aperfeiçoar no Senhor. Deus, não permita que esse espírito durma no meio desse casal. Porque quando você acaba de assistir uma pornografia, deixando a sua esposa na cama, quando você vai para um filme
da imoralidade, da perversão sexual. Você leva um espírito que dorme no meio, aonde impede você de ter um contato íntimo com teu esposo. Quantos casamentos destruídos, Senhor, por causa do pecado, do vício sexual. Quantas famílias destruídas por causa da perversão sexual. Quantos, Senhor? Pastora deixando o ministério para estar relacionando com outra mulher. Pastores deixando de servir o Senhor para estar relacionando com outro homem. Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja, Jesus. Guarda o nosso coração. Guarda as nossas emoções. Guarda os nossos olhos, Senhor, para não pecar contra ti. Para que Satanás não venha achar legalidade em nossa vida. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos livre. Que os anjos do Senhor estejam, ó Deus, na nossa casa. Quando o casal for para entrar no quarto, que os anjos do Senhor possam estar ali guardando, zelando, velando. Que os olhos do Senhor possam estar assistindo uma relação sexual saudável entre o esposo e a esposa. Retirando das garras de Satanás toda a nossa vontade, todo o nosso querer, toda a perversão, todo o prazer contaminado. Senhor, no nome de Jesus, através do sangue de Jesus, nos liberta desse comportamento. Nos liberta, Senhor, dessas armadilhas que Satanás tem usado para destruir as famílias, para impedir, para que haja separação, para que haja distinção entre o casamento. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Se nós estivermos com esse comportamento, nós clamamos para que o Espírito Santo de Deus nos convença desse pecado, nos convença que a cada ato que nós praticamos, que entristece, que quebra os princípios do eterno Deus de Hashem, tem uma consequência. No nome de Jesus, Pai, que nós possamos minimizarmos as nossas quedas diante do Senhor, até que nós chegamos da estatura de um homem, de um varão perfeito, de uma varoa perfeita, a qual o Espírito Santo de Deus tem a alegria de estar em nós, de usar o nosso corpo, de usar a nossa boca, de usar a nossa vida, Senhor. Porque isso muitas das vezes impede do Senhor usar. Quantas pessoas que dizem: Senhor, me usa para o teu reino, me usa para alcançar as nações, mas talvez não estão se policiando nessa área. E o Senhor tem proporcionado essa noite para nos advertir que todas as vezes que nós entregamos os nossos olhos, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, nós ficamos enlaçados nos espíritos da imoralidade. Mas o Senhor pode parar. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para parar as ações desses espíritos malignos que tenta separar esse homem, que tenta separar essa mulher.
essa mulher que não tem mais prazer com o marido, esse homem que não tem mais prazer com a esposa, vai para o computador, vai para o telefone, visualizar pornografia, perverter o seu corpo. Aonde Satanás tem ganhado legalidade para trazer separação, para trazer contenda, para trazer frigidez espiritual, esfriamento na área sexual, para trazer conflito na área sexual. Muitos homens já estão com conflito, já não sabem mais se quer ser homem, que quer ser mulher. Quantas mulheres que estão com conflito, que não sabem que quer ser mulher ou que quer ser homem. Senhor, livra a tua igreja das garras, das malhas, das influências desses espíritos da imoralidade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ah, Senhor, que o teu Espírito nos convença do pecado do juízo, o juízo de Deus, o juízo de Baruch Hashem, Adonai Kadosh, Baruch Atah, Baruch Atah, Elohim, Elion El Shaddai. Tenha misericórdia, Adonai, de nós. Nos livra desse comportamento. Santifica o nosso corpo. Santifica os nossos olhos. Santifica a nossa mente. Santifica a nossa vontade, Senhor. Não nos deixe entregarmos a essas perversões, essas infamas, a qual a palavra do Senhor abomina, a qual a palavra do Senhor sentencia até a morte. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós queremos sim que o Senhor nos ajude. Se nós estivermos nesse comportamento, nos perdoe e nos ajude, Senhor. Que o sangue de Jesus, Yeshua HaMashiach, venha sobre nós, lavando, nos purificando. Aleluia! Ninguém é como tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Misericordioso, só o Senhor para nos suportar, Senhor. Que o nosso Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Maria, que está ao vivo conosco, né? Seja bem-vindo, irmã, no nome do Mashiach. Hoje nós vamos falarmos sobre o pecado sexual. Pastor, é pecado fazer sexo? Não. A partir do momento que você está tendo uma relação saudável com teu esposo, com a tua esposa, né?
nós temos a visão que a relação sexual para o esposo e a esposa é uma renovação da aliança. Então, Deus colocou o prazer no sexo para que o homem e a mulher, né, procurasse, atentasse para estar sempre fazendo essa renovação. Uma renovação de sangue. Então, quando você vê um homem e uma mulher casado, que pouco, né, tem contato sexual com a sua esposa, você vai ver que eles são muito distantes um do outro. Né? E fora que o nosso corpo, ele necessita. Porque o sexo dá prazer. Deus fica muito triste com aquele que é casado, não faz sexo. Né? E Deus fica muito triste com aquele que não é casado, está fazendo sexo ilícito. Por que Deus fica triste? Porque Deus conhece que quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo uma brecha, uma legalidade, né, para que os demônios possam reivindicar nossa área sexual. Está aí o exemplo de milhares de pessoas que já não conseguem mais ter um orgasmo sexual com a sua esposa. Aí ele vai, em vez dele ir para Deus, né, quando é uma causa espiritual, ir para Deus, quando é uma causa física, ir para a medicina. É sarar essas áreas. Mas em vez de sarar, ele prefere, né, deturbar a sua área sexual, né, como dizendo assim, com alguns incentivos. Casais evangélicos que servam a Deus, que precisa assistir filme pornô, né, que precisa colocar os seus olhos, a sua mente, sua vontade, num ato pecaminoso, para depois ir para um contato sexual. Isso é uma perversão sexual, irmãos. Isso desagrada a Deus. Então, sejamos como homens de Deus, mulher de Deus, né, prudente a esse assunto. Porque todo aquele que se entrega à perversão sexual, à imoralidade, pornografia, todo aquele que se deixa se levar por esse comportamento, ele tem um comportamento de um homem natural. Porque as pessoas que têm uma vida natural, elas não vêem pecado nisso. Elas não vêem erro, né? Mas, quando nós realmente queremos sermos homens espirituais, sairmos dessa condição de sermos naturais para sermos espiritual, irmãos, nós não podemos entregarmos o nosso corpo a esse comportamento, né? O homem natural está em busca do prazer, né? Não importa de que forma, não importa de que maneira, ele sai à procura do prazer. Do prazer sexual, da satisfação imediata. Por que é uma satisfação imediata? Porque quando você tem o temor de Deus, você tem uma consciência que está fazendo sexo sem uma aliança de compromisso, sem um compromisso com a pessoa, né? Aquilo que lhe trouxe prazer, após a consumação do prazer,
vem o arrependimento. Porque os espíritos malignos, eles são covardes. Eles vão te acusar. Eu me lembro, irmãos, quando eu vivia nessa vida de perversão sexual, e eu trabalhava muito na noite, na área da segurança pública, e a gente sempre dava aquela escapulida escondida, né? Mas era um prazer imediato, porque acabava a relação sexual. Eu sentia nojo de mim e sentia nojo daquela pessoa. Por quê, pastor, que eu sentia nojo? Porque eu sabia que eu estava desagradando a Deus. E quantas vezes eu cheguei em casa e não tive paz para orar. Eu não tive paz para dormir. E uma voz dizia: se Jesus vier hoje, o que será da tua alma? O que você vai justificar quando você se comparecer diante de Jesus? Porque todos nós vamos ter que comparecermos diante dele. Porque hoje Jesus é o advogado. Mas vai chegar o dia que ele será juízo para julgar as nossas obras. Qual vai ser a sua desculpa? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco, que eu sou errante. Mas quem falou que o pecado vai te fazer forte? O que vai satisfazer forte é você, quando você perceber que o teu corpo, que a tua vontade está te levando para entristecer o coração de Deus, é você ir para o Senhor. Colocar os seus joelhos sobre terra e orar a Deus. Falar: Senhor, o meu corpo é santo. E aquele que tem o corpo santo, irmãos, ele não se contamina com essas coisas. Então, isso é, irmãos, um comportamento de um homem natural. O que é ser um homem natural? Um homem que não conhece Deus, um homem que não relaciona com Deus. Então, para ele vai mesmo em busca do prazer sexual. A satisfação imediata. É tão rápido, né? E depois vem o arrependimento. O relacionamento é o relacionamento sem nenhuma responsabilidade. Tem pessoas dizendo assim: hoje não vale a pena casar mais. Essas pessoas que estão dizendo isso porque não quer ter responsabilidade. Ele quer ter prazer sexual, né? Ele começa um relacionamento, um namoro, e imediatamente já começa a ter, né, o contato sexual, né? Então, isso vai procrastinar essa pessoa de assumir uma responsabilidade com aquela pessoa que ela está tendo um contato sexual. Tendo em vista, né, que a maioria hoje dos casais, eles não estão preocupados em ter essa responsabilidade. Porque é muito fácil, é muito legal para o homem natural. Você está a fim de ter prazer sexual, você vai, procura sua namorada, leva para o motel, leva para casa, leva para um lugar, tem uma relação sexual, deixa ela em casa e vai dar seguimento à sua vida. São pessoas que estão fugindo dessa responsabilidade. O que no fim só acumula fracasso.
acumula fracasso. E acumula fracasso e mais fracasso. O resultado é de ser cansado. Ele vai cansar essa mulher. Muitas das vezes, quando a mulher se entrega ao homem, ele usa, ou da mesma forma hoje, que é muito comum, as mulheres também estão usando os homens, se cansa e dispensa. Não quero mais. Já tive o que eu queria. E hoje o povo está se entregando muito fácil. Hoje, não vamos ser radical, extremista, mas o que a gente tem percebido, porque a gente trabalha com diversos ministérios, é que um casal começa a namorar para conhecer, no segundo encontro já tem o contato sexual. E aí se torna uma bola de neve. Tem pessoas que saem do culto e vai transar com a namorada. Eu atendi uma pessoa que ele passou pela ministração da libertação, Eu quero que você entenda que libertação não é mágica, tá? Libertação, ela vai te dar um norte, ela vai te dar um direcionamento e ela vai te desatar. Agora, você vai escolher aquilo que você quer ser. E aquele moço comentando comigo, não, eu tenho uma vida sexual com a minha namorada dentro da igreja. E eu me sinto mal, pastor. Eu me sinto arrasado quando eu tenho essa relação sexual com ela e venho para a igreja. Eu preciso ser liberto disso. Irmão, se você acredita que ele passou pelos estudos, fez a oração de Yom Kippur, que é a oração coletiva, e naquela mesma noite ele foi ter contato sexual com a mulher. No outro dia cedo eu iria atender, passar ele pelas ministrações individual. Eu falei para ele, você não tem condição nenhuma de passar pelas ministrações. Primeiro você precisa criar, ter um compromisso de fidelidade com Deus, vencer esse comportamento e depois procurar passar pelo atendimento individual. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, ele ligou para o pastor, eu ainda estava lá atendendo, o pastor atendeu ele e ele questionando, pastor, deu tudo errado na minha vida hoje. Mas o cara, ele vai para uma batalha espiritual, renunciando os demônios que levava ele para o comportamento. E cabe a ministração, e cabe as orações, ele vai ter contato sexual. Irmãos, o diabo ele vai vir com toda a fúria mesmo. É a consequência da desobediência. Ainda foi ousado de dizer, eu fiz a libertação, não adiantou nada. Não adiantou nada mesmo. Porque ele participou de todos os estudos e não entendeu. Ele achou que a libertação era um passo de mágica. A libertação, quando você passa por a libertação, aí você termina aquele período da libertação, aí que vai começar a sua libertação. Porque você vai ter força e usar a sua vontade soberana que Deus te dá para você escolher o que é certo e o que é errado. E a escolha dele foi o que é errado
E na segunda-feira ele viveu as consequências das suas escolhas. Então eu falo quando eu vou dar seminário de libertação. Se você não está afirmado, não está dentro de um princípio de obediência, pelo menos 3 meses, é melhor que você não faça as orações. Você pode participar das ministrações, do estudo, mas fazer as orações, não. Eu não faço. Se a pessoa não estiver dentro de pelo menos 3 meses, resguardando, lutando contra o pecado, eu não faço as ministrações. Eu só faço o aconselhamento, mas não faço as orações. Por quê? Porque se eu levar ele, né, a essa batalha espiritual, a renunciar, confrontar, desligar da influência desses demônios, e lá na frente ele abre uma brecha, os demônios vão vir para arrebentar mesmo, irmãos. Não se brinca com os demônios e não se brinca com Deus. Não se brinca. Porque isso vai trazer consequência. Então, por isso que hoje as pessoas estão preferindo não ter responsabilidade. E fica anos e anos namorando, tendo relação sexual. E sabe o que o mais me preocupa? É se Jesus vier. Ah, pastor, mas tem tantos anos que está falando que Jesus vem e não vem. Mas Jesus está vindo para todo dia para milhares de pessoas. Jesus está vindo para pessoas que estão morrendo de acidente. Jesus está vindo para as pessoas que estão morrendo assassinato. Jesus está vindo para pessoas que estão dando um infarto fulminante. Jesus está vindo para as pessoas que estão morrendo de câncer, que morrem de câncer. Quando fala assim, morreu fulano de tal, eu falo, meu Deus, como está essa vida? Porque até o cemitério, ele vai ter amigos, ele vai ter a família para levar. E agora, depois que descer a sepultura, com quem que ele vai contar? Muitos vão acordar para exaltação, mas outros vão acordar para vergonha eterna. E vão ouvir do Senhor que naquele momento ele vai deixar de ser advogado para ser juízo e dizer: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não te reconheço diante do Pai. Porque assim como tu me negou na terra, com as suas escolhas, com os seus comportamentos, com os seus pecados, eu te nego agora diante do Pai. Primeira coisa que me preocupa, como foi essa pessoa diante de Deus? Nós, seres humanos, temos a tendência de achar que vai acontecer com o vizinho direito, com o vizinho da esquerda, que vai conhecer com aquele colega de trabalho, com aquela coleguinha de escola, da faculdade, mas nunca pensa que vai acontecer conosco. Irmãos, quem me garante que daqui 10 minutos eu estou vivo? 3 minutos eu estou vivo? Quem te garante que daqui 15 minutos você vai estar vivo? Nós devemos nos prepararmos para não sermos pegos de surpresa. Porque ser levado, irmãos, de qualquer maneira, não é de qualquer maneira que nós vamos entrar nos céus. E uma das coisas que nos impede de entrar nos céus é a perversão sexual, é a fornicação, é o adultério, é a prostituição. Está lá em capítulo 1 de Romanos,
tá? Lê lá. Né? Está lá em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, onde fala a obra da carne e a obra do Espírito. Lá tem uma restrição, que aqueles que não herdarão o reino dos céus, os adúlteros, os abomináveis, os feminados, os prostitutos, esses não herdarão o reino do céu. Não é o pastor Lúcio que está falando, não. É a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, também fala: aqueles que não herdarão o novo céus e a nova terra. Está lá. O adúltero. Aqueles que se dá a prostituição, a fornicação, que é hoje normal, está quase sendo normal, está quase sendo aprovado pelos pastores. Casal que começa a namorar e de repente já está tendo contato sexual. O pastor sabe e releva isso como não fosse um pecado. Não confronta pecado. Irmão, pecadores todos nós somos. Eu sou um dos maiores pecadores. Mas eu não posso me conformar com o pecado. O pecado pode fazer parte da minha vida por acidente. Não como uma prática normal. Como se fosse comer arroz e feijão no almoço e arroz e feijão na janta. Isso Deus abomina. Deus abomina. Então, esse comportamento, ele resulta em acumular fracasso e mais fracasso. O resultado é mais um cansaço. Traz frustração, é o que eu vivia. Quantas vezes que eu tinha caído no adultério, ou tinha caído na fornicação, eu não tenho vergonha de falar não, irmão. Por que você não tem vergonha de falar, pastor? Porque hoje eu estou vivendo, eu estou lutando para ser liberto. Eu colocava a minha cabeça sobre o travesseiro, aí uma voz falava assim: se Jesus vier hoje, o que vai ser da sua alma? Eu levantava, me aprontava e ia esperar o dia amanhecer. Tamanho o assombro que esse comportamento trazia para minha alma. Um dia eu até mesmo questionei com um pastor, nessa época eu não era pastor. Eu me questionei com o pastor, falei: pastor, eu não entendo. Milhares de pessoas dentro da igreja, vida sexual, perversão, namorando, pecando, e tá tranquilo. Eu não consigo viver com o pecado e com Deus. Mas eu não consigo viver sem Deus. Eu não entendo por que isso me incomoda tanto. E outras pessoas não incomodam tanto com isso. Aquele pastor usado por Deus disse assim: louve a Deus por isso. Porque o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Tem muitos que o Espírito Santo já deixou de convencer do pecado. Porque lá no capítulo 1 de Romanos fala que Deus os entregou às suas paixões e infama. Ele falou: louve a Deus. Aí eu entendi. Eu entendi que Deus tem um carinho especial comigo. Porque o Espírito Santo me convencia desse pecado. Há muitos
não se sente mais. Já se tornaram homens naturais. Até um dia foram homens espirituais, mas hoje se tornaram homens naturais. E eu tenho muito medo, irmãos, muito medo. O que vai ser dessas pessoas quando se apresentar diante de Deus? O objetivo de falarmos sobre o vício sexual é entendermos um pouco mais sobre esse assunto. É que Deus espera de nós. Que nós entendemos que relação sexual é quando você tem uma aliança. Quando você não tem uma aliança, irmãos, é pecado. Né? E quando você tem uma relação sexual com um parceiro, você se torna uma só carne com aquela pessoa. E há uma permuta de identidade. Tendo em vista que algumas pessoas não têm nenhum vício. Não bebe, não gosta de cigarro. Mas aí resolve ter uma transa com uma pessoa que é viciada em cigarro, viciado no alcoolismo, viciado nas drogas. Quando ele tem uma relação sexual, há uma transferência daquele espírito para o corpo dessa pessoa. E de repente, quando você vê, aquela pessoa está bebendo, está fumando droga. Por isso Deus quer nos poupar disso. A confusão. E fora, por exemplo, você é solteiro. Você tem um contato com uma pessoa. Você se tornou uma só carne com ela. Você tem outro contato sexual com outra pessoa. Você se tornou uma só carne com ela. Se você tiver 10 contatos sexual com pessoas diferentes, você se tornou uma só carne com essas duas pessoas. Isso é confusão. Aí, de repente, você resolve casar. Mas no meio desse casamento tem 10 pessoas que você obteve contato sexual. E o seu cônjuge que você casou vai estar lá no final da fila. Aonde que muitas pessoas têm a dificuldade de se encontrar com o seu cônjuge por causa dessas pessoas que você fez uma aliança de sangue através da relação sexual. Você se tornou uma só carne com essas pessoas. E é onde você muitas vezes não consegue ter a proximidade devida com seu cônjuge, porque tem 10 pessoas à frente do seu cônjuge que você resolveu casar. Por isso que na libertação, o que nós fazemos? O desligamento de alma, retirando todos os contatos sexual, retirando todas as pessoas que você teve contato sexual, para que quando você achar o seu cônjuge, ou quando você tiver a sua esposa, essas pessoas não estejam entre meio desse relacionamento. Isso é sério, irmãos. Não é brincadeira, não. Não é historinha de chapeuzinho vermelho, não. O mundo espiritual funciona assim. Nós que temos que nos adaptar com o mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que tem que adaptar com nós. Aí você vê pessoas infelizes no casamento. Por quê? Tem 10 pessoas. Aí vem para a libertação. É necessário, nessa oração individual com a pessoa, você retirar todas essas pessoas. Retirando o quê? Retirando o sangue que envolveu na relação, retirando o sêmen, o contato com o sêmen, que é também um sangue branco, tá? Retirando o suor do contato da relação sexual. Você retira tudo isso.
né? Quando você é casado, aí você retira essas pessoas e se une com o seu cônjuge. Quando você não é casado, vai casar, você retira todas essas pessoas e traz essa pessoa que você vai casar. Porque senão isso vai ter consequência. Quanto mais para parceiro sexual que você tem ou teve, né? E agora você resolveu casar, essas pessoas estão entre meio vocês. Talvez porque casamentos que não estão dando certo por causa disso. Aí é necessário fazer esse desligamento espiritual. O objetivo de falarmos, já falei, né, sobre o vício do sexo, é entendermos um pouco mais sobre o assunto. O que Deus espera de nós. O que Deus espera da minha vida sexual enquanto eu não estou casado. Que eu guarde o meu corpo. Que o meu corpo seja templo de Deus. Que o meu coração seja o altar de Deus. Pastor, é impossível ficar sem o sexo. É impossível ficar sem a masturbação. Não é. Quando você chama Deus para essa área da sua vida. Ah, pastor, mas de vez em quando eu caio. Vai pro joelho no chão. Você não pode fazer disso uma rotina na sua vida e achar que Deus tem que engolir. Que todas as vezes que você fizer, você pede perdão, está resolvido. Mas todas as vezes que você fizer, vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência. Normalmente, as pessoas assumem duas posturas. Vamos lá. Nós devemos o quê? Denunciarmos, né, o pecado para Deus e evitar o pecado. Se você cometeu o pecado, denuncie para Deus. Deus, eu estou neste momento denunciando o meu pecado do Senhor. Eu pequei, eu errei. Contra ti, eu pequei e fiz o que é mal. O Salmo 51. Você vê o exemplo de Davi. As consequências que Davi viveu por causa do adultério. Lê lá, para você entender. Então, denuncia esse pecado para Deus. Deus, eu denuncio esse pecado para o mundo espiritual. E através do sangue de Jesus, eu quero ser perdoado. Eu quero que o Senhor me coloca lavado. Que o Senhor cure essa área da minha vida. Que através do sangue eu seja redimido. Né? Não somente denunciar, mas também evitar essa queda do pecado. Não se entregar tão fácil. Não fingir que nada sabe. Tem pessoa que finge, não sei, isso é coisa... comete e finge que nada aconteceu. E acha que não tem consequência. Tem consequência, irmãos. Tem consequência. Todo pecado tem consequência. O que é o vício sexual? Para você. O vício sexual é o desejo obsessivo por sexo. E quando ativa sexualmente, se torna incontrolável. É um problema com uma experiência de prazer, que temos o mesmo funcionamento do vício do jogo e da droga. Então, como eu falei no começo, o vício sexual é como o jogo, é como o vício de um jogo, né? Você já viu aquelas pessoas viciadas? Fica louco, né? Gasta tudo que tem. Ou a droga. Então isso é quando a pessoa ela se torna obsessiva pelo sexo.
Eu atendi uma pessoa de boa aparência, muito bonita. Ela tinha esse comportamento do vício do sexo. E era até mais grave, que era a sexolatria, a qual a palavra de Deus condena. Ela ainda estava tendo relacionamento com um homem casado. Um homem casado. Ela tinha obsessão pelo sexo. Isso é um comportamento pecaminoso. Quais são as consequências, que esse comportamento do vício sexual traz para mim e traz para você, se nós estivermos nessa prática? Gera muito transtorno nos relacionamentos pessoal, na família, tá? Então, a pessoa que se entrega a esse prazer vai gerar muito transtorno de relacionamento pessoal com a família. Desgaste físico e psicológico, a pornografia. Tem até as orações específicas para as pessoas que teve muito envolvimento com a pornografia, porque você identifica que é uma mente dispersa, é uma mente que processa muito lentamente, é uma mente confusa, é uma mente que tem muito esquecimento. Esse comportamento da pornografia traz essas consequências ao nosso corpo físico e também à nossa alma e o nosso relacionamento com o Criador. Traz desgaste físico e psicológico. Provoca a queda até mesmo, num desempenho profissional e até mesmo na escola. Isso provoca, traz um desgaste. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la em teu coração, já pecou com ela. E quando você está de frente de uma televisão, de um computador, de uma tela de um celular, olhando uma pornografia, saiba, você pecou com ela. Já existe o pecado. A confissão tem que ser: Senhor, me perdoa, porque eu adulterei com essa mulher, ou eu prostituí com essa mulher. Porque Jesus disse que aquele que olhar e desejá-la em teu coração, já pecou com ela. Isso é muito sério. E o diabo está fazendo festa na igreja. Está destruindo as famílias. Tendo em vista que o Brasil é considerado, o país, do turismo sexual. Eu vou falar sobre isso. Por que é considerado como turismo sexual? Nós estamos próximo agora, de uma renovação dos espíritos da imoralidade, que é a transferência de um corpo para outro. A festa da carne, o carnaval. Até os terreiros de macumba fecha. As entidades não descem lá, porque está tudo lá no carnaval para renovar os pactos, para endossar os pecados. Porque tem pessoas, homens e mulheres, que ficam numa noite de carnaval até com 5 parceiros sexuais. Veja a confusão que isso traz na vida da pessoa. Você se tornando com 5 pessoas, uma só carne. Cada uma de um jeito. Cada um com um comportamento. Cada um com um vício. Cada uma com uma personalidade. É onde traz confusão na nossa mente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Próxima vez que eu for falar, eu vou falar sobre
o que é a pornografia. Quais são os danos que a pornografia traz para as nossas vidas. Não vou prolongar mais, né? Para deixar, porque já está bem tarde e a gente vai passando aos poucos mesmo, né? Então, aos poucos nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus. Se você estiver nesse comportamento, entrega o seu corpo para Deus. Fala, Senhor, eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão do meu querer. Eu quero ser santo. Eu quero que o meu corpo seja santo, para que o Espírito Santo tenha liberdade de estar nele. Quer ser vitorioso? Quer ter vitória na tua vida? Ah, pastor, Deus não me ouve. Eu oro e Deus não me ouve. Como é o seu relacionamento com Deus? Talvez isso te impede de você ter um relacionamento com Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir um hino e logo após nós iremos orarmos, falarmos com Deus. Ele é bom, Ele nos perdoa, Ele nos guarda, Ele nos livra. Basta você dar lugar para Ele. Aleluia, Senhor. Come sing that the Lord is good. Come sing that His love endures. Come sing that the Lord is good. Hallelujah. Oh, Come Deus. sing that the Lord is good. Come sing that His love endures. Come sing that the Lord is good. Hallelujah. Come sing that the Lord is good. Come sing that the love endures. Come sing that the Lord is good. Hallelujah. Come sing that the Lord is good. Come sing that His love endures. Come sing that the Lord is good. Hallelujah. Oh, Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Deus. Come sing that the Lord is good. Come sing that His love endures. Come sing that the Lord is good. Hallelujah. Come sing that the Lord is good. Come sing that His love endures. Come sing that the Lord is good. Aleluia, Senhor. Vamos orar nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, nos perdoa. Perdoa nossos pecados, nossos erros, pelo que temos falado, feito. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu és. Oh Espírito Santo de Deus, E as
livra-se do pecado do juízo. Não nos deixa exposto a essas armadilhas de Satanás. Guarda o nosso corpo, guarda nossa mente, guarda nossa vontade. Santifica-nos, ó Deus. Nós precisamos sermos santos, porque os céus é lugar dos santos. Não iremos entrarmos de qualquer jeito. Mas ao olhar pro céu, do alto eu ouvi. Permita que nós não sejamos reprovados pelo Jesus. Permita que nós não sejamos reprovados para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Permita que nós não sejamos homens naturais, mas que nós deixamos de sermos naturais para sermos homens espirituais. Que nós não deixamos a nossa carne vencermos o nosso espírito. Que o nosso espírito venha vencer a nossa natureza humana. Eu sou aquele que tu reconheces. Oh Deus. Cada movimento, minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio de Se você tem esse comportamento, renuncie isso. Denuncie isso para os céus. Deus não tem problema em lidar com o pecado. Basta você entregar: Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser justo, eu quero que o meu corpo seja morado do teu Espírito, que o meu coração, o Senhor se assente nele e governe a minha vida. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho Deus te chama, amado, que tu és filho amado de Deus. Talvez você está nesse envolvimento, você não está tendo como sair. e eu irei Procure, denuncia isso para os céus. Senhor, eu quero sair desse comportamento, eu quero sair dessa situação, eu preciso da tua ajuda. Me mostra um caminho, acende uma luz na minha vida, Senhor, porque o Senhor é o Pai das luzes. sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí Oh, sabendo Deus. ser amado. Espírito Santo de Verdade, Deus. e eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. Aleluia, Senhor. Sou teu filho. Deus te chama nessa noite para um relacionamento. Deus te chama para uma nova vida. Deus te chama para uma vida de santidade, de pureza. Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu vivo isso. Mas não é impossível para Deus. Não é impossível para nós dedicarmos o nosso corpo, santificarmos para Deus. Basta nós tomarmos uma decisão. Eu vou lutar contra a minha carne. Eu vou lutar contra a minha vontade. Eu vou abrir mão para me ser santo. Porque eu não quero ser reprovado por Deus. Eu não quero ouvir aquele que todos os dias me diz que me ama. Jesus.
dizer assim no último dia: afastai-vos de mim, maldito, que eu não te reconheço. Você não tem parte do reino do meu Pai. Tu me negou com o pecado. Tu me negou com as inframas da carne. Tu me negou. Tu me rejeitou. Tu não se esforçou nem para viver em santidade, mas você levou isso como um filho rebelde. Tu levou isso como um acaso que não tinha problema, que se o Senhor me quisesse era dessa forma, era desse jeito. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Que o Espírito Santo de Deus te convença, que o Espírito de Deus te traga o juízo de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoa a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai. Até amanhã, se assim querendo Deus.